Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Dr. Juan Foreman aqui, prazer te ter aqui no nosso canal novamente. E hoje vamos falar sobre um tema muito sensível ligado aos direitos dos servidores públicos, a reintegração de servidor demitido em PAD, certo? Então, pessoal, vamos buscar entender mais aqui sobre esse direito e vamos começar aqui pelo resumo, objetivamente, do que seria essa reintegração. Né? Não sei se, com certeza você é servidor, mas eu não sei se você teve acesso aos mnemônicos ali das formas de provimento de cargo, né? Que eram várias com R, remoção, recondução, reintegração. E na reintegração, o mnemônico era ali do rei Roberto Carlos. Por quê? Porque quem volta, quem é reintegrado, é reintegrado, porque a pessoa volta recebendo todos os vencimentos e direitos que teria caso não tivesse sido desligada indevidamente do serviço público. Então ela volta realmente como um rei, né? Ela renasce das cinzas. Porque no momento você está demitido, né, em virtude de um PAD, ali do serviço público, perdeu seus direitos, perdeu seu salário, perdeu suas férias, perdeu ali várias coisas. No outro você volta recebendo um retroativo. Então, por isso, reintegração, tá bom? Então, pessoal, em resumo, essa oportunidade visa anular judicialmente a portaria que demitiu o servidor público, obtendo em tutela, inclusive antecipada, a reintegração do servidor ao cargo. Exatamente a mesma estratégia se aplica no caso de pena de cassação de aposentadoria. Por quê? Porque quando você é demitido do serviço público, se você estiver nativo, você é demitido, né? Mas se você já estiver aposentado, sua aposentadoria é cassada, tá bom? Então a pretensão principal aqui é que o servidor seja reintegrado em tutela antecipada, mas na sentença, além de confirmar a reintegração, a intenção é que você tenha direito de receber todos os valores que deixaram de ser pagos, corrigidos e acrescidos de danos morais. Por quê? Porque você não devia ter sido demitido. Se você está voltando é porque você não devia ter sido demitido ou demitida. Então você vai receber ali, provavelmente, né, muito provavelmente, tanto os valores retroativos, isso é certeza, mais danos morais devido ao erro da administração no seu processo. Então, pessoal, a gente vai fundamentar isso aqui dizendo que, segundo a Constituição Federal, toda decisão estatal deve ser precedida de um processo legal. Um processo legal ele tem rito, ele tem procedimento, que assegure contraditória e ampla defesa. Isso vale especialmente para processos sancionatórios. Então, quando eu falo em rito, em procedimento, eu estou falando ali em etapas, né? Tem o prazo para abertura do processo, se não prescreve. Tem o prazo para, depois de aberto, ter a apuração das evidências. Tem um prazo para a manifestação, que é o que a gente viu aqui de contraditória e ampla defesa, manifestação daquela pessoa que está sendo acusada e, posteriormente, também ter ali o prazo para a decisão do chefe responsável por tomar a decisão se demite, se dá pena de suspensão, se dá pena de advertência ou outra pena para aquele servidor, ou se até isenta o servidor de pena porque não houve nenhum fato atípico, né, dentro ali, ou se for um fato atípico dentro ali dos fatos que ensejam uma punição para o servidor. Então, pessoal, o processo administrativo disciplinar, o PAD, é um rito para apuração e aplicação de penas em razão de eventuais infrações que o servidor cometeu. No entanto, trata-se de um processo administrativo porque as leis de servidor determinam que o processo disciplinar tramita perante o próprio órgão, onde atua o acusado. Como a gente sabe, não é na esfera judicial que o PAD vai tramitar. Ele vai tramitar, pessoal, na própria esfera administrativa. Inclusive, quando a gente estuda para concurso público, eu vou me aprofundar um pouquinho mais, porque eu não sei qual tipo de concurso você fez, pode ser da área da saúde, pode ser de outras áreas. As esferas, o servidor pode ser responsabilizado em até 7 esferas por um só fato. E isso não causa bis in idem. Por quê? Porque cada esfera vai penalizar aquela pessoa de uma forma. Então, existe a esfera criminal, que é isolada da esfera administrativa, que é isolada da esfera civil, e tem outras, tem a esfera lá do Tribunal de Contas, que já é uma esfera mais contábil, certo? De responsabilização financeira e por aí vai. Então, qual é o problema que a gente enfrenta? Que essas questões das penas previstas muitas vezes nos estatutos dos servidores ou em leis específicas são tipos abertos. Então, muitas vezes tem palavras como não agir com boa fé e outras palavras que são tipos abertos. Então, o que para uma chefia pode ser boa fé, para outra pode não ser. O que para uma chefia pode ser desídia, ou seja, trabalhar de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito, para outra pode não ser.
Então, esses tipos abertos prejudicam a interpretação do que seria realmente ali punível ou não. E aí, pessoal, a gente tem várias coisas que geram essa nulidade do processo, certo? Do processo de demissão do servidor. Por quê? Porque podem acontecer coisas ali que não são transparentes para esse julgamento do servidor, tá bom? Então, entre elas estão alguns exemplos que eu vou citar aqui. O servidor pode estar sendo demitido porque ele, na realidade, está sendo perseguido por assédio moral, assédio sexual, inimizade. Então, às vezes você não se dá bem com a chefia vai te marcando ali tudo que você faz de errado, ela anota no caderninho, chegou uma determinada quantidade de coisa e agora você vai ser demitido. Ou então assédio sexual, né? Uma servidora, um servidor se recusa ali a estar, enfim, dando certas liberdades para a chefia ou para alguém que tem influência e acaba perseguindo. Também há outros casos, por exemplo, pena sem processo. Ou seja, muitas vezes o processo nem acontece e isso se há exemplo, né? Se há lei, se há exemplo, há histórias. Então a pessoa nem fez nada ali, vai demitida, direto. Também não pode, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, processo sigiloso. O processo de PAD ele não pode ser sigiloso, sem publicidade para o servidor se defender. Processo sem contraditório. Então, pessoal, muitas vezes, o prazo que o servidor tem ali para se defender, vamos supor que seja 10 dias. Então, vamos supor que dentro do processo, antes dos 10 dias, em 5 dias, que eles abriram para o servidor, já pula para a próxima etapa. Também não pode. Aqui a gente teve uma mitigação do direito à contraditória e ampla defesa, certo? Mas a gente pode ter aqui também, muitas vezes o servidor nem foi chamado para se defender, apenas foi lá o PAD aberto, houve a investigação, aí deram um relatório à comissão de 3 servidores, encaminharam para aquela chefia responsável por tomar a decisão e a chefia mandou demitir. Ou seja, cadê o contraditório e ampla defesa? Aqui a gente consegue reformar essa decisão, tá bom? Então, além disso, portaria de abertura feita pela autoridade incompetente, ou seja, quando você vai ser investigado ali no PAD, tem uma autoridade responsável por abrir essa portaria, né? Não pode qualquer pessoa dizer, vamos investigar fulano. Não é assim que funciona, né? Não é assim que a banda toca. Então, se houve isso, é necessário ver qual era a autoridade legalmente competente por abrir aquele PAD e se não foi a autoridade competente, dá para cassar aquela decisão com base nisso. Então, a comissão que vai fazer o relatório para a autoridade julgar tem que ser composta por 3 servidores estáveis. Isso na esfera federal. Se isso não acontecer, foi um procedimento feito de forma ilegal. Há uma nulidade. Nesse caso, dá para cancelar essa cassação da aposentadoria ou essa demissão injusta, tá bom? Além disso, o presidente da comissão ali tem que ter um nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. Isso a gente vê muito na polícia, né? Na polícia lá a gente tem que, se um major for ser julgado, ele tem que ser instruído o processo por um major ou um superior. Porque como que um sargento vai instruir um processo julgando um major, né? Aquela história do poste mijando no cachorro, né? Não pode. Então, pena sem previsão legal, ou seja, você muitas vezes, enfim, esqueceu uma porta aberta. E aí furtaram alguma coisa. E aí ali seria uma pena de suspensão ou até de advertência, né, para que você tenha mais atenção. Mas aí teve o PAD porque furtaram uma coisa cara, você foi demitido. Sendo que está provado que foi um ato culposo, não doloso. Você não agiu com dolo, você não quis aquele resultado. Você simplesmente esqueceu uma porta aberta. Então, muitas vezes a pena para isso aqui prevista legalmente não é a demissão. Mas devido à gravidade na interpretação ali dos responsáveis por esse julgamento, cabe uma demissão. Então, eles vão te demitir ilegalmente e depois você vai poder ser reintegrado judicialmente, tendo todos os direitos, porque ocorreu essa demissão ilegal. Então, esse caso é um caso de sanção desproporcional, como já elenquei aqui. Então, pessoal, também tem os casos de prescrição, ou seja, pena de demissão vão prescrever em 5 anos, pena de suspensão em 2 anos, penas de advertência em 180 dias. Isso aqui eu estou dando exemplos na esfera federal. Para entender os casos na esfera estadual e municipal, é necessário ler os estatutos dos servidores dessas esferas para que a gente entenda melhor o que está previsto lá, tá bom? Aqui eu estou dando um exemplo geral, a gente baseia sempre no federal, porque quando não há o estadual, o municipal, é usado de referência o federal, tá bom? Além disso, pessoal, você pode ter algumas dúvidas aí sobre esse processo, que tem medo de perder, né?
Mas olha, se a gente analisar, se um advogado analisar seu caso e ver que tem chances ali no seu processo, ele vai te dizer. Então não existe a causa ganha, mas o que se faz? Analisa a lei, busca-se precedentes no judiciário, onde pessoas já foram reintegradas daquela forma. Também na doutrina, com base em exemplos, né? A doutrina são os estudiosos acadêmicos que estudam sobre isso. E aí é possível ingressar com a ação buscando essa reintegração. Então, na pior das hipóteses, você vai continuar na mesma situação, ou seja, sem emprego. Então, com certeza, sempre vai compensar mais você correr atrás de seus direitos. Se for justiça gratuita e você perder, não gera gasto, tá? Se você tiver direito à justiça gratuita e perder o processo, não gera um gasto. Então, além disso, os honorários da Fazenda Pública são baixos e com justiça gratuita não tem esses gastos. Aí você pode dizer, mas eu vou demorar para receber o retroativo. Então, você lembra do que eu falei em sede de tutela antecipada? Quando você é reintegrado, você já volta recebendo dali para frente tudo que você tem direito. O retroativo, se for um valor muito alto, vamos supor mais de 60 salários mínimos, você vai receber ele por meio de precatório, mas vai receber um dia. Além disso, existe o regime de pequenos valores, que agora eu não tenho aqui o nome certo, eu acho que é regime mesmo. Mas, pessoal, existe um método de receber por meio de pequenos valores, no qual você abre mão ali, vamos supor que o teto é 60 salários mínimos para receber de 60 para cima com precatório. De 60 para baixo você recebe mais rápido. Então você pode abrir mão de um salário mínimo, 2, se for o caso, e receber mais rápido. Entende? Então, tá aqui, ó, acima de 60 salários abaixo de 60 salários mínimos você pode receber por RPV, né? É regime de pequenos valores, salvo engano. Tem medo de perseguição? Meu amigo, você já foi perseguido ao ser demitido ilegalmente. Então, a chefia não vai querer mexer com quem recebeu a decisão judicial para voltar, porque aí o negócio já fica mais sério, né? Você já sofreu uma decisão injusta ali, conseguiu voltar e vai continuar sendo perseguido? Isso não acontece. Além disso, é possível também pleitear ali a remoção para um lugar mais tranquilo, né, devido a essa perseguição e outras coisas assim. Então, a anulação de demissão é extremamente comum, pessoal. Por quê? Porque existe um rito. A justiça, ela é simples. Quando você paga, inclusive eu vou aqui, como é que eu posso me confessar? Quando você paga um advogado, você está pagando uma pessoa para ir lá e conversar com o juiz, que é outra pessoa que também estudou, dizer assim, ó, essa pessoa sofreu uma coisa injusta, é preciso corrigir isso que ela sofreu. A justiça é simples. No entanto, o que acontece? Que, apesar de a justiça ser simples, existe um procedimento, uma burocracia, que não é algo ruim, por incrível que pareça, para que as coisas aconteçam. Existem tempos para as coisas acontecerem, existem procedimentos. E quando esses procedimentos ou esses tempos não são respeitados, você gera nulidades. Então, é extremamente cabível a reintegração do servidor no caso de uma nulidade na sua demissão, tá bom? Então, a ação judicial cabe a órgão distinto daquele onde o cliente atua. Por exemplo, você é servidor aí dos serviços de água municipal de Bertioga. Essa ação vai tramitar na justiça estadual, ou seja, está muito acima, são pessoas que não ganham nada, que vão julgar, não ganham nada no sentido de, se você voltar para lá, se você não voltar, essas pessoas não vão se importar. Elas estão se importando com o aspecto da justiça, de você ter uma decisão justa. Vai ser justo você voltar? Você sofreu algum tipo de erro ou perseguição na sua demissão? Essa é a pergunta. Se a resposta for sim, com certeza a decisão vem no sentido de você voltar para o seu trabalho. Então é isso, pessoal. Tá aqui nosso vídeo sobre reintegração do servidor demitido em PAD. Espero que tenha sido esclarecedor. Se você tem alguma dúvida, comenta. E comenta também pra gente qual tema você quer ver no nosso canal. Não esquece de deixar seu like, tá bom? Um abraço!